Olá, leitores, eu sou Caroline Kelly, dona do Instagram Purple Books, e hoje eu vim trazer algumas reflexões de situações que eu tenho enfrentado, das dificuldades de estabelecer uma rotina de leitura com uma carga de trabalho de 8 horas, que é a carga de trabalho CLT, dos 1000 afazeres que eu coloco, outros 1000 hobbies. Eu sempre tenho vontade de aprender alguma coisa nova, então acaba misturando todas as coisas e como eu tô fazendo para conciliar isso. Acho que o meu principal problema sempre foi falta de disciplina, porque eu sempre estabelecia algumas metas a alcançar ali durante a semana, metas de leitura, só que eu nunca tinha uma disciplina de conseguir fazer aquilo certinho, do jeito que eu colocava no papel. E por quê? Porque eu colocava metas inalcançáveis. Tipo, eu queria ler 10 livros, 15 livros no mês, e numa rotina que você tem que acordar cedo, fazer sua merenda, fazer seu almoço, trabalhar, ir pra academia, estudar quando chegar, não é possível. Tem gente que consegue fazer a tal da leitura dinâmica, que caso vocês queiram que eu fale disso, eu posso vir falar aqui, mas eu não consigo fazer leitura dinâmica. Eu sou do time que tem que ler tudo, todo, e se sente mal se passa alguma partezinha ali despercebida, até volta pra ver se eu li direito. Então eu sempre colocava metas muito acima do que eu realmente poderia estar fazendo, poderia estar realizando. Eu comecei a organizar a minha rotina de forma melhor, para pegar um dia da semana para fazer o meu almoço da semana toda, porque essa questão de todo dia chegar ao trabalho, ter que fazer comida, quando é que eu vou ler? Às vezes até me pressionava muito para poder ler, sendo que era para ser uma coisa muito prazerosa, para ser prazeroso a leitura. Então eu comecei a deixar essas metas de lado e realmente ler porque eu gosto de ler, que facilitou, que ajudou muito a melhorar minha rotina de leitura foi sempre levar um livro na bolsa para ler. Então se eu tô uma fila, se eu tô esperando ser atendida no consultório médico, eu estou sempre ali com um livrinho na bolsa que eu pego, folheio aqui rapidinho e consigo assim estabelecer uma leitura que seja proveitosa e que eu não me cobre tanto. Então para mim assim funcionou melhor. Até a questão da pressão. Teve um período em que eu me cobrava muito para ler os livros que eu tinha dito que ia ler, mesmo se eu não gostasse. Então eu ainda tinha aquela relutância em abandonar os livros. Eu não gostava disso. Parece que eu tava desistindo e eu não gostava da sensação de desistir. Não sei se isso faz sentido. Mas eu tinha muita relutância em abandonar livros, só que isso me causou um problema que se arrastou por longos, acho que 4 ou 5 meses, que foi da preguiça literária. Aí não conseguia pegar mais nenhum livro para ler, porque eu sempre ficava com preguiça. Tinha vontade, mas na hora de pegar o livro para ler, eu não conseguia. Eu comecei a ter também um ritmo de leitura mais lento, também foi ficando mais arrastado. Tudo isso porque você se cobra muito, se obriga muito a ler um livro que você não quer, que não tá funcionando para você. Então hoje em dia eu já consigo abandonar os livros sem ter peso na consciência e dependendo do motivo, às vezes eu até volto a ler. Só porque eu estava de ressaca na época, pode ser que eu dê uma segunda chance, mas se realmente não funcionou pra mim, eu deixo ele esquecidinho lá. Outro problema que tem, porque eu também sou bastante ansiosa, é que eu sempre lia um livro já pensando no próximo. Então eu estava aqui lendo, eu já estava com a mente no próximo livro que eu teria que ler. E isso acabava tirando o proveito, o prazer da leitura daquele momento. E eu ainda tenho um pouco de dificuldade de manter a minha cabeça no que eu tô fazendo agora. Mas isso é um exercício diário, eu sei disso, e que com a prática eu vou, com certeza eu vou conseguir vencer essas dificuldades. E a questão da ansiedade é que a gente tem um probleminha que é o excesso de futuro. Dizem que a depressão é o excesso de passado, a ansiedade é o excesso de futuro e o estresse é o excesso de presente. Eu tenho um pouco de cada, mas principalmente o de futuro. Então sempre minha cabeça vai estar no que eu tenho que fazer amanhã, no próximo livro que eu vou ler, na próxima coisa que eu vou fazer. E isso atrapalha não só as leituras, mas também atrapalha o nosso dia a dia, como a gente vai fazer as coisas. Acabamos fazendo tudo muito no automático. Tomar um banho, você tá lá tomando um banho, já vai no automático. Você já sabe que vai começar pelo braço esquerdo, aí depois você vai pelo direito, depois você vai pra cabeça, mas você realmente não presta atenção no que você tá fazendo. Então esse daí é um problema que, como a gente automatiza muitas coisas, automatiza coisas básicas para poder sobrar tempo e ficar pensando em outras coisas que nós vamos fazer, isso acaba prejudicando, porque nós realmente não prestamos atenção no que estamos fazendo naquele momento. Então, isso daí também é uma coisa, um exercício que eu tenho praticado, que é o da atenção plena, que é estar ali no momento, vivendo apenas o momento presente, deixando o futuro para lá.
e prestando atenção somente no que eu tenho que fazer agora. É difícil, porque principalmente se você tem uma mente muito agitada, que tem muitos pensamentos, então é um pouco difícil de controlar. Ainda tô nessa. Outra questão que eu fiquei refletindo durante um tempo foi sobre a alta cobrança que nós temos sobre si mesmo, que às vezes você não aceita ter feito alguma coisa meia boca. Você quer fazer tudo perfeito. Só que nem todo dia nós vamos estar 100%. Nem todo dia a gente está 100% para trabalhar, para fazer até os nossos hobbies, para estudar. Então, nós temos que aceitar que nós não vamos conseguir fazer tudo perfeito todo dia. Então, o lema que eu tenho praticado é o feito é melhor do que perfeito. Eu tenho aplicado isso no meu dia. Mas eu acho que é normal você gostar de fazer alguma coisa e querer fazer com perfeição. Mas acho que quando a gente pega muito isso de botar em mente que eu tenho que fazer tudo perfeito, se não for perfeito eu não vou fazer, mas aí nem todo dia a gente vai conseguir alcançar a perfeição e tá tudo bem. É isso aí que tô demorando um pouco pra levar. Isso tem muito da autocompaixão, que é aceitarmos as nossas falhas, aceitarmos os nossos limites e que naquele momento nós não podemos dar o nosso melhor e tá tudo bem, no outro dia, quando a gente estiver mais descansado, quando estiver mais inspirado. Até porque a inspiração não é todo dia que você vai ter. E às vezes você passa muitos períodos sem ter muita criatividade para fazer as coisas que você costumava fazer. Então você precisa olhar mais para si mesmo, com mais cuidado, mais compaixão mesmo, e entender que naquele momento você não estava com a capacidade máxima para poder fazer com perfeição. Então assim, hoje em dia eu tento olhar para trás e ver as coisas boas que eu já fiz, tudo que eu já me superei, porque a comparação ela tem que ser de você agora com você antes e ver que você está melhorando, progredindo com o tempo. Quando eu olho para trás e vejo os meus primeiros designs, as minhas primeiras resenhas, e eu vejo hoje em dia como melhorei, as pessoas que me ajudaram muito nesse percurso, as amizades, tudo isso faz com que a vida fique mais leve. E até tu falo isso na questão do cristãs, que ter amizades verdadeiras, você ter essa troca todo mundo, ver que realmente tá ajudando alguém, fazendo a diferença na vida de alguém, por mais simples que seja, isso é uma coisa que realmente aquece o coração e deixa a gente orgulhoso sobre o nosso trabalho. Então, quando eu olho pro meu passado, agora eu vejo mais gratidão, eu tento focar menos nos pontos negativos em que eu falhei, em que eu fracassei, que eu poderia ter feito melhor, em que poderia ter sido diferente. Acho que o dia a dia já é tão corrido, nós já fazemos tanta coisa no dia e não prestamos atenção para as nossas pequenas conquistas. E isso é o que faz com que nós nos sentimos frustrados, quando a gente para, senta e reflete tudo que já aconteceu, tudo que já passou, só dá mesmo gratidão. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, foi mais pra ter uma reflexãozinha mesmo, e eu espero que todo mundo que esteja passando por momentos difíceis fiquem bem e que suas leituras vão fluir também. É só não se pressionar a ler obrigatoriamente, não tem que ser um prazer. Vamos continuar incentivando a leitura e lendo livros por prazer e não por obrigação. Claro que tem ali os da faculdade, né, que a gente tá obrigado a ler, mas faz parte. E é isso. Tchau!